Amém? Quantos estão prontos? Diga glória a Deus. Amém. Eu quero ser bem rápido nessa manhã, viu? Sei que você está com fome. Quem está com fome aí, diga um aleluia. Aleluia. Essa palavra ela está queimando aqui no meu coração durante essa semana. É pão fresquinho. Nós vamos estar falando sobre quebrando o ciclo. Vamos lá? Quebrando. Qual o nome da série? O poder. Vamos lá? Quebrando o ciclo. O poder para mudar. Essa palavra durante a semana ela ficou reminando aqui no meu coração. Esse título, esse tema é muito forte. Só mudamos se tivermos isso aqui, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Foi o poder de Deus que quebrou ciclos na minha vida. Foi o poder de Deus que transformou a minha vida. Eu tentei de várias formas eu mudar sozinho, com a força do meu braço, com a minha inteligência. Mas a única coisa que muda o ser humano é o quê? O poder de Deus. O poder de Deus muda de uma hora. O que o médico não consegue fazer, o que o psicólogo não consegue fazer em meses na sua vida. O poder de Deus, quando ele é ativado nas nossas vidas, a mudança, aquilo que você era, você não passa a ser mais. Você tem mudança de mentalidade. O poder de Deus, ele vem sobre as nossas vidas. E nesta manhã o Espírito Santo, ele nos convida a quebrar ciclos nas nossas vidas. Ciclos de dores. Quem sabe você está aqui, ciclos de fracassos, ciclos de miséria espiritual, irmãos, e emocional, ciclos de miséria emocional, ciclo de miséria espiritual. Hoje o Espírito Santo, ele nos chama a quebrar ciclo da miséria espiritual e emocional. Há muitas pessoas que estão presas nesse ciclo. Estão presas, ciclos onde a alma da pessoa ela está cansada, o coração ferido, a fé cada dia enfraquecendo cada vez mais. Gente que vem à igreja, você lê a palavra de Deus, mas a sua vida ela vive vazia por dentro, é uma lata vazia. Mas na autoridade do nome de Jesus, esse ciclo hoje ele vai quebrar. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus aí. Pessoas que sorriem por fora, mas estão realmente despedaçadas por dentro, estão feridas por dentro. Mas Jesus, ele veio nessa manhã para mudar a história de alguém aqui. Quem recebe, diga glória a Deus. Ciclos que talvez vieram da nossa criação, de decisões erradas. Escute isso aqui. Ciclos que talvez vieram das nossas decisões. Tem alguém aqui que já tomou decisão errada? Todos nós. Ciclos, talvez, irmão, que você... decisões erradas, criação, decisões erradas. Da mesma forma, querido, que você veio, eu quero declarar no nome de Jesus que esse ciclo ele vai ser quebrado aqui nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Diga assim: o que vem de fora não vai me atingir, porque maior é aquele que está comigo. Ciclos talvez que vieram na nossa criação, decisões erradas, ou até mesmo de palavras lançadas contra nós. Palavras que às vezes os pais, a esposa, o irmão que lança. Tem pessoas hoje que estão no homossexualismo por causa de palavras de pai. Esse menino está parecendo um viadinho. Esse menino está parecendo... São palavras lançadas. Não brinca com palavras. Palavras são muito sérias. Há muitas pessoas que carregam uma maldição, uma palavra de maldição sobre a sua vida. Há muitas pessoas que não vigiam naquilo que falam. A palavra ela tem poder de dar vida e dar morte. Uma palavra tem o poder de te levantar, ou a palavra tem um poder de destruir a sua vida. Palavra tem vida, diga comigo. Palavra tem poder. Palavra tem vida. Quem quer diga glória a Deus. O mesmo Jesus que transformou a vida da mulher samaritana, o mesmo Jesus que libertou o gadareno, que deu uma nova história a Zaqueu, ele está aqui para te dizer: você não está preso ao passado. Repete isso comigo: eu não estou preso ao meu passado. Mais uma vez, diga: eu não estou preso ao meu passado. O passado é um dos piores inimigos dos homens. O passado é o pior inimigo. Por isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o passado? Não vos lembrei das coisas, esquecendo das coisas que para trás.
ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Tem pessoas que só vivem do passado. Ai, meu pai não me tratou. Ai, meu pai. Pessoas que vivem, ai, minha esposa. Ai, o meu... Vive do passado, esquece do passado e olha para o futuro. Olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. Quebra esse ciclo nesta manhã, no precioso nome do Senhor Jesus. Você crê que o poder para mudar já chegou aqui nessa manhã? Digam glória a Deus. Catuca alguém e diga assim: o poder para mudar já chegou aqui nesta manhã. Então se prepare, porque daqui para frente você vai ver algo começar a romper na sua vida. Através dessa mensagem, que não é da minha palavra, mas da palavra de Deus, você vai romper esses ciclos aqui, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que são repetidores de ciclo. Olha aqui, presta atenção aqui. Eu não sei se você está me acompanhando. Há muitas pessoas que elas são repetidores de ciclos. Pessoas que nunca ela entra numa nova estação. O pastor Daniel acabou de falar aqui. Pessoas que nunca entram numa nova estação. Tem gente que vive como se estivesse preso num ciclo eterno. Todo ano essa pessoa é a mesma coisa. Começa o ano animado, cheio de fé, mas logo cai no mesmo erro, nas mesmas amizades tóxicas, nas mesmas decisões ruins. Continua no mesmo buraco, continua na mesma coisa. Nunca rompe o velho para viver o novo. Sabe por quê? Só diga você lá, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque não reconhece que Deus é quem muda as estações. É Deus é que muda estações nas nossas vidas. Uma nova estação é quando você troca o choro pela alegria. Uma nova estação, ela chega na sua vida quando você troca o desânimo pela fé. Quantos já receberam fé aqui? Diga glória a Deus. Uma nova estação nas nossas vidas é quando você troca a escassez pela a provisão de Deus. Eu declaro um tempo de provisão de Deus para a sua saúde, para a sua casa, para o seu ministério, no precioso nome. Você pode juntar uma mão na outra e fazer um barulho aí bem forte aí. Quando você lê a Bíblia, Gênesis, a Bíblia diz que José, ele viveu uma nova estação quando ele saiu da prisão e foi para o palácio. Saiu da onde? Saiu da onde? Saiu da onde? E foi para onde? Para onde? Para o palhaço. Para o palhaço não, para o... Para viver o novo, você precisa romper com o velho. Diga comigo, para viver o novo, eu vou romper essa corrente que me prendia. Diga, eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. Estou sentindo a presença de Deus, que eu vou viver o melhor de Deus para minha família, para minha vida. Aleluia. A Bíblia diz que Ruth viveu uma nova estação quando ela deixou a Moabe e encontrou com Boaz. Posso ouvir um glória a Deus? Então, para viver o novo, você precisa romper o velho ciclo. Deus quer te levar para uma nova estação, mas você precisa sair do ciclo que te aprisiona. Diga, uma decisão bem tomada pode quebrar esse ciclo aqui nesta manhã. Eu vim dizer, levanta as tuas mãos, eu vim dizer na autoridade do nome de Jesus, debaixo dessa palavra que está sendo ministrada aqui, que há um poder para mudar tudo e todas as coisas na sua vida. Se você recebe, dá um glória a Deus bem forte aí. Há um poder para mudar. E esse poder, ele não vem da força dos nossos braços. Há um poder para mudar, mas esse poder não vem da força da tua mente. Há um poder para mudar, e esse poder, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Será que você pode levantar as tuas mãos para eles? É o Espírito Santo, querida, que muda toda e qualquer situação na sua vida, seja ela de opressão, de ansiedade, depressão. É o Espírito Santo que vai quebrar esse ciclo aqui nessa manhã na sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela nossa... Da onde? Faz assim, da onde? Da onde? Irmão, você tem que orar pela sua mente todos os dias. Você tem que
orar pela sua mente todos os dias. Senhor, me dá uma mente fresca para mim pensar. Se você te andar com a mente cansada, uma mente estressada, olha o que ele diz: não vos conformeis com problemas, com a dificuldade, com as aflições. Olha o que ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, o ciclo se quebra quando a mente muda. O ciclo se quebra quando a sua mente ela muda, e não os pensamentos, querido. O ciclo se quebra quando a sua mente ela é renovada. Todos os dias eu oro: Senhor, renova minha mente, Senhor. Tudo está aqui, o problema está aqui na sua mente, querido. O problema maior das pessoas são a mente. Tudo que o diabo quer, não quer seu braço, não quer seu corpo. O diabo não quer seu dinheiro. O diabo não quer essa inteligência que você tem. Não, o diabo quer a sua mente. Porque se o diabo dominar a sua mente, ele domina o seu corpo, ele domina a sua boca. O diabo domina toda parte. Tudo que o diabo quer é dominar as mentes das pessoas. Por isso que você tem que orar a todos os momentos. Eu repreendo todas as setas malignas na sua mente nessa manhã. Eu repreendo, Senhor, na minha mente. Eu repreendo na mente da tua igreja todo pensamento ao contrário, pensamento de recuar, pensamento de suicida, pensamentos ruins. O diabo joga, todo dia está jogando dardos na nossa mente. Dardos de enfermidade, dardos que você não vai conseguir. São ciclos que precisam ser quebrados. Ou seja, ciclo se quebra quando a mente muda. Diga: Senhor, coloca a mão sobre a tua mente. Fala assim: mente, eu te dou uma ordem. Descansa no Senhor. Diga: mente, eu te dou uma ordem. Você vai pensar coisas que os meus olhos nunca viram, os meus ouvidos nunca ouviram. Diga: mente, eu declaro o melhor de Deus na minha casa, na minha saúde, no meu matrimônio, na minha família, no nome de Jesus. Se você entende isso, celebra a Deus com palmas. Quantas vezes você já tentou mudar de vida? Você começa bem, todas as pessoas começam bem, né? Tem pessoas que começou o ano bem, mas quando vai passando 3, 4 meses, não, esse ano eu vou mudar de vida. Não, esse ano eu vou para academia. Não, esse ano eu vou juntar dinheiro. Não, esse ano eu vou ser... Todas as pessoas começam bem. Começar, todo mundo começa, irmão, mas são poucos que vão terminar. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não brinca com a sua mente, não brinca com a sua salvação. Não brinque com a sua fé. A sua fé é o ouro mais precioso dessa terra. É a sua fé. Não é dinheiro, não é patrimônio. Cuide da sua fé. A sua fé, ela é importante. Então, quantas vezes você já tentou mudar de vida? Você começa bem, cheio de fé, cheio de força, mas de repente você cai de novo. Você cai de novo. Não tem problema, Deus te levanta. Quantas vezes você cair? Mas tem hora que você mesmo vai cansar de você, querido. Você mesmo vai querer desistir de você. Volta para o mesmo lugar, com a mesma dor, com a mesma culpa, e vem a frustrações. Será que eu vou ser sempre assim? Será que eu vou ser sempre essa pessoa? Olha para você, faz uma análise da sua vida. Será que você vai ser sempre esse chove não molha, esse levanta e cai? Nessa série eu quero convidar você a olhar para algumas coisas que a Bíblia ela nos ensina a respeito da pergunta: por que é tão difícil mudar? Não sei se você está me entendendo aqui. Por que é tão difícil mudar? É ou não é difícil, irmãos? Uma pergunta: é ou não é difícil mudar? Vou perguntar só a pastora que falou: é ou não é difícil mudar? Por que é tão difícil mudar? Mas eu vim dizer que há um poder maior do que os nossos esforços. Há um poder maior que habita dentro de você. E se você usar esse poder, eu quero dizer para você que o ciclo, a mudança será
completa na sua vida através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você crê, junta a mão na outra, dá um aplauso bem forte aí ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 7, verso 14. Se puder colocar aqui pra gente, que Romanos capítulo 7, verso 14, diz assim, olha o peso dessa palavra, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é mais poderosa de qualquer livro que você já leu na história. Um versículo da palavra de Deus, ela destrói milhões de livros. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque bem sabemos que a lei é o quê? A lei é espiritual. Bem sabemos que o quê? As leis de Deus, ela é o quê? E só os espiritual que discernem isso aqui. O carnal não discerne a palavra de Deus. Carnal não é aquele que não vem na igreja, não. Tem muita gente que vem na igreja, mas ele é carnal. A mente dele não é mudada. Olha o que a palavra está dizendo. Porque bem sabemos que a lei, ela é o quê? Ela é o quê? Espiritual. Olha o que ele diz. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha o verso 15, o que diz? Porque nem mesmo, o que diz? Compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que aborreço, o que detesto, isso faço. Mudar não é difícil, irmão. Escuta aqui, mudar não é fácil, mas não é impossível. Repete comigo, mudar não é fácil, mas não é impossível. Mais uma vez, diga, mudar não é fácil, mas não é impossível. Levanta tuas mãos e diga, mudar não é fácil, mas tudo é possível naquele que crer. Eu creio que nesta manhã Deus está mudando algumas coisas na minha vida. Muitos vivem, querido, presos em ciclos de fracassos. Há muitas pessoas que são presos em ciclos de vícios, ciclos de medo, religiosidade vazia, repetindo padrões que só trazem prejuízo, só trazem dor. Mas em Cristo há um poder para mudar. A Bíblia, ela fala da mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu com 12 anos de sofrimento ao tocar em Jesus. Olha que coisa linda. Eu não estou falando aqui de 12 semanas. Você já passou um problema por 12 semanas? Quando você passa 12 semanas com um problema, com a dor, com a enfermidade. Essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos da sua vida. Imagina, não estou falando 12 meses não, irmãos. Não estou falando 12 anos. Uma mulher sofrendo com hemorragia. Um ciclo de 12 anos. E a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi até Jesus. E ao tocar em Jesus, a Bíblia diz que ela foi. O cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele gritou até ser ouvido e ter a sua visão restaurada. O que o cego fez para ser curado? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele gritou. O que ele fez? Ele gritou o quê? Jesus, filho, tenha o quê? Misericórdia de mim. Um grito bem dado, você pode provocar um milagre para a sua vida. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele gritou até ser ouvido e ter a sua visão restaurada. Bartimeu, quando você olha, ele era um cego, mas ele enxergava algo que muitos ao seu redor não viam: a oportunidade da mudança. Quando soube que Jesus estava passando, ele não ficou em silêncio. A Bíblia diz que ele gritou com fé. Ele gritou com fé. Quando soube que Jesus estava passando, ele falou: não vou perder essa oportunidade. Eu vou clamar. Se ele cura, se ele salva, se ele liberta, eu vou dar um grito. E como foi o grito dele? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Quantos quer dar um grito aqui? Levanta as tuas mãos. Quantos quer dar um grito aqui?
Você vai dar um grito de fé. Quem sabe você precisa dar um grito aqui de socorro. Senhor, me socorre. Quem sabe você precisa aqui nesta manhã dar um grito. Quando o povo, a Bíblia diz, gritou, a Bíblia diz que os céus agiram. Quem sabe você precisa dar um grito de oração. Um grito bem dado, querido. Você pode liberar algo no mundo espiritual. Um grito de oração, um grito de socorro. A Bíblia diz que Jericó caiu por terra depois de rodeado quantas vezes? 7. E o que eles fizeram? Gritaram. Quando você grita, você clama o Deus que pode fazer tudo por você. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? E foi esse grito que mudou a sua história. Talvez hoje tudo que você precisa é levantar a voz da fé, querido. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele decidiu levantar-se e voltar para a casa de seu pai. Todos eles quebraram ciclos quando tomaram uma atitude. Diga, os céus reagem quando eu tenho atitude. Os céus, querido, não reage porque você está dodóizinho. O céu não reage porque você está passando por um problema. Não, o céu reage com atitude. Os céus reagem com a sua fé, uma atitude bem tomada. Você vai lá no seu passado, você traz para o presente e lança lá para o futuro, por causa da sua atitude. Nada aconteceu com Jacó, enquanto Jacó não tomou uma atitude. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali com Jacó. Jacó passou a noite toda guerreando com o anjo, mas nada mudou na vida de Jacó enquanto Jacó não tomou uma atitude. Jacó agarrou onde eu só largo ele quando ele me abençoar. Será que você pode dar um grito bem forte aí e dizer: eu só vou parar de gritar quando o meu milagre chegar na minha vida, na minha casa? Tem milagre de Deus sendo liberado para a sua vida aqui nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta a mão para cima assim, adora a Deus. Diga assim: eu creio que ainda esse ano o meu Deus, Ele vai liberar o meu green card, o meu passaporte, a minha driving license. Você tem que gritar, irmão. Diga: eu creio que ainda esse ano os céus vão se mover na imigração, no presidente. Diga: eu creio que muitas coisas os céus vai liberar para minha casa, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei do green card, tem gente que não valoriza. Tem gente que está aqui nesse país e não valoriza um green card. O Trump vendeu alguns green card. E quantos que foi vendido? Quantos? $5.000? 5 o quê? 5 milhões. Você está entendendo o que é 5 milhões de dólares? Às vezes você está aqui, você é um homem de 5 milhões de dólares, irmão. Tem pessoas que são miseráveis, irmãos, ingratas. Eu louvo a Deus todos os dias por ter duas nacionalidades. De ser brasileiro, de ser americano, isso é um privilégio. Quem sabe você está aqui, você não honra nessa casa aqui. Deus abriu as portas para você nesse país. Você tem, na hora de dar uma ofertinha, você não quer dar. Na hora de ser fiel a Deus, sabe por que tudo foi Deus que fez na minha vida, irmãos. Quando eu vim para Jesus, nem um carro direito eu tinha. Quando eu vim para Jesus, nem sabia falar, eu não sabia. Quando eu vim para Jesus, eu não sabia administrar as coisas. Primeiro Deus começou a me dar, salvou minha vida. Depois me deu uma esposa maravilhosa. Abri uma empresa, uma firma, há 28 anos atrás, no nome dela. Falei: se ela quebrar, quem vai quebrar vai ser. Mineiro é esperto, né? Não, mas na época eu não tinha social e ela tinha o social. Eu falei: como é que você tem social, menina? Ela falou assim: eu vim com visto. Naquela época com visto pegava o social, né? E eu vim daquele jeito, não precisa você saber. Aquele jeitinho que eu vim por lá, aleluia. O importante é vir, né? O importante é como você chegou aqui, mas o importante é que você chegou, aleluia. Tem uns aqui que quando pega o green card fica metido, irmãos. Fica subestimando aqueles que... Não importa, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra não é de Trump, a terra não é de governo, a terra é do Senhor. E Ele disse: onde você pisar a planta dos seus pés, querido, toma posse. Você não é imigrante, você é estrangeiro. Você só está aqui passando aqui de passagem. Você pode levantar as mãos e glorificar a Deus. Diga: eu não sou imigrante, eu sou estrangeiro.
Eu estou aqui só de passagem. Aleluia! Você pode aplaudir bem forte. O nome do Senhor Jesus. Diga para alguém, sim, em breve, se você não é um milionário, Deus vai colocar um green card de 5 milhões aí nas tuas mãos, viu? No nome do Senhor Jesus. O pecado, ele funciona como um gatilho. O pecado funciona como um gatilho. Talvez a sua luta seja com sintomas de algo que possui raiz mais profunda em você. E ele é a razão de não termos mudança de vida significativa em nossa jornada cristã. E ela se chama pecado. Diga comigo, pecado. Pecado é pecado, irmão. Você tem que dar nome ao pecado. Tem muita gente passando pano. Pecado é pecado. Mentir é. Roubar é. Pecado, você tem que dar nome do pecado. Quando você fala que vai num lugar e não vai, você está pecando. Eu estou passando aí daqui, você está mentindo. Tem muitas pessoas que estão pecando. A palavra do crente seja assim, sim. Não, o que passa disso é procedência maligna. Há muitas pessoas, há muitas pessoas que estão confiando na sua palavra. Às vezes nós pecamos, e o pecado, né, querido, não é você roubar $1 milhão, não. Se você rouba 50 centavos, você está pecando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga, Deus está falando na casa. Seja de palavra. Começa organizando a sua vida. Olha aqui. Primeira coisa que eu comecei na minha vida para mim, Deus, aonde eu estou hoje. Eu comecei, sabe o quê? Diga o quê, pastor? A administrar a minha vida. A ser certo nos meus horários. A ser certo nos meus apontamentos. Eu trabalhava com um americano uma vez. A americana me abençoava, me dava tanto trabalho. E ela viu que eu, jeitinho brasileiro, só chegava 10, 15 minutos depois do horário. E eu quebrei esse ciclo na minha vida. A mulher estava me dando um trabalho de 15, 20, 30 mil dólares. E eu chegando 10, 15 minutos atrasado, achando que era o bambambam. Achando que só o rei da cocada, só tem eu aqui para fazer o trabalho. Tem um monte aqui, irmãos. E eu disse, eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Sabe o que ela fazia? Ela marcava 15, 20 minutos antes que ela sabia. Ela falou assim, I know Brasília. Já peguei você. Então todos, era 10 horas, ela falava 9h30, 9h40 comigo para me chegar 10 horas. E a minha esposa sempre brigava comigo, você está errado. Eu falei, eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Eu estou falando isso muitos anos atrás, irmãos. Eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Quando você marcar um horário, querido, dá satisfação, liga. Claro que às vezes pode acontecer, né, um imprevisto. Mas são ciclos que precisam ser quebrados nas nossas vidas. Horários, às vezes você chega horário. Quem anda atrasado, irmão, sua bênção só vai chegar atrasado. É um ciclo na sua vida. Ai, pastor, eu só gosto de chegar no culto 10h40. Você já perdeu o seu culto, porque Deus é um Deus de organização. Deixa eu te perguntar, se você chegar lá no aeroporto, fora do horário, você viaja ou não? Eu perdi voo assim. Nós fomos uma vez para Cancún, eu passei no mecânico, passei no missionário, nós estamos atrasados. Falei, calma, minha filha, eu sou calmo, viu? Era calma, falei, calma nada. Cheguei lá 45 minutos antes do voo sair. 45 minutos? A mulher só olhou para mim, o senhor está indo para onde? Eu falei assim, eu estou indo para Cancún. Ela, o senhor não vai? Eu falei, eu vou. Falou, que hora é o seu bilhete? Ela falou assim, então o senhor está 45 minutos atrasado, o senhor tinha que estar aqui 2 horas antes, que o voo é internacional. E eu falei assim, não, eu vou. Aí eu tentei jeitinho brasileiro, né? Fui lá na outra, lá, falei, tem como eu viajar? Ela falou, tem. Aí daqui a pouco a outra gritou, não tem jeito de ele viajar, ele não vai viajar. Ela era a chefe e eu perdi o voo. Tem muita gente perdendo a bênção. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. Então nós temos que se organizar. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tudo quanto vier para fazer, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as suas forças, mas faça com ordem e decência. Se você não fazer com excelência, querido, você vai ser reprovado. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Diga um amém bem forte. Diga aleluia. Diga, pecado é pecado.
Então, o pecado funciona como um gatilho, tá? Ele é a razão de não termos mudança de vida significativa em nossa jornada cristã. Então ele se chama pecado. Diga comigo, pecado. O pecado, ele sempre nos empurra para trás. Olha aqui, querido, o pecado, não brinca com o pecado. O pecado, ele sempre nos empurra para trás quando nós falamos de vida espiritual. O pecado, ele nos ilude com promessas falsas. Olha aqui, o pecado, querido, ele nos ilude com promessas falsas. Ele nos faz acreditar que nós podemos encontrar algo bom, duradouro e satisfatório neste mundo. O pastor Erasmo, eu fui muito enganado. Eu gosto de falar de mim, eu fui muito enganado pelo pecado, irmão. Dos meus 13 anos, quando eu entrei na minha adolescência, eu fui enganado muito pelo inimigo. Até meus 20 anos, o inimigo me enganou muito. Eu conhecia a palavra, minha mãe ensinou na igreja, mas eu não me queria compromisso com Deus, não queria me batizar. Eu recebia tanta assim, imaginação, tanta coisa na minha mente. Não, você tem que desfrutar, você é muito novo. Você vai para os Estados Unidos, lá vai, ganha dinheiro, compra moto, compra carro, vem para cá, abre uma oficina mecânica que você vai pegar todas as meninas, você vai ser o cara, você vai ser... O diabo ficava falando na minha mente. Que o diabo fala ou não fala? O diabo fala. O diabo me enganava. Não, você vai ter todas as riquezas. Deus deixa para você, quando você estiver lá com 70 anos de idade, aí você aceita Jesus. O diabo falava isso, eu falava isso na minha mente. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, querido, Deus muda você de nação. Deus teve que tirar lá do Brasil. Eu tinha vergonha, irmãos, do evangelho. Às vezes eu estava trabalhando assim, no trabalho que eu trabalhava, e às vezes passava as meninas, eu escondia, para não ver que eu estava trabalhando na construção, para ver que eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa. O diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo me enganava. No Brasil eu não ia ser crente nunca, eu acho, na minha vida, viu? Eu tinha vergonha dos crentes. Quando os irmãos falavam Pai do Senhor comigo lá na frente, eu falava, ô Senhor. Oi senhora, tudo bem? Vergonha do evangelho, vergonha de Cristo. Mas Deus, eu disse, quando Deus tem um plano, Deus arranca você do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e Deus te leva para um lugar, querido, para fazer de você de ti uma grande nação. É o que Deus fez com Abraão. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, quando Deus quer quebrar um ciclo na sua vida, querido, do pecado, quando Deus quer quebrar um ciclo na sua vida para te salvar, Deus arranca você de um lugar. E quando eu cheguei aqui nesse país, esse ciclo foi quebrado na minha vida. Com 20, 21 anos eu aceitei a Jesus. Esse ciclo foi quebrado e eu disse que depois que eu conheci Jesus, eu falei, Jesus, se for para me levar para trás, se for para me recuar, pode me matar, pode me levar para o céu, porque não compensa viver uma vida no erro, uma vida de pecado. E já faz 32 anos que eu estou só servindo a Deus, adorando a Deus, e nunca mais esse ciclo vai voltar na minha vida. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus? Eu já estou quase terminando. Quantos estão comigo? Diga ainda um glória a Deus aí. Mas na verdade, querido, nós só acabamos presos em um ciclo sem fim se nós desejarmos uma nova vida, mas insistimos em manter os mesmos velhos hábitos. O ciclo que me quebra é o ciclo do pecado e começa funcionando como um gatilho. Eu vou repetir isso aqui. O ciclo que te quebra, o ciclo que nos quebra, é o ciclo do pecado e começa funcionando como um gatilho. Quando você lê Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 3, verso 6, olha o que diz. Vamos ler Gênesis capítulo 6, se puder colocar aqui pra gente aqui. Olha o que diz. O que diz assim? Quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Você já notou que às vezes nós gostamos, né? Aparência. Olha onde tudo começou o pecado. Olha que texto profundo. Olha o que diz. Quando, o que diz? A mulher viu. Parecia o quê? Ao seu paladar. Atraente aos olhos. Além disso, desejável para o quê? Olha que coisa. E mais o quê? Vamos terminar o texto?
Olha, para você ver, ninguém cai sozinho, né? Sempre tem que levar alguém junto, né? Além dela comer, o que ela fez? Também deu ao seu marido. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Então comeu do fruto, e assim que o engano ele começa, querido. Pelo o que parece ser bom, nós somos atraídos por aquilo que olhamos, aquilo que vemos. Há um ditado que diz que nem tudo que é gostoso é saudável. É ou não é? Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é bom, é gostoso, é saudável. Tem gente caindo porque só olha para o seu exterior, a aparência, o saber, o sabor momentâneo, o prazer imediato, agradável. O pecado é bom, irmão, mas a consequência dele é terrível. Quem está acompanhando, diga glória a Deus. Então, agradável ao paladar, aquilo que satisfaz a carne, uma conversinha errada, uma proposta indecente, um relacionamento tóxico que parece amor, atraente aos olhos, são as ofertas do mundo hoje, que é fama, vaidade, status, dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Não aqui, onde você for, as pessoas gostam de dinheiro fácil. As pessoas gostam, né? De uma facilitadazinha, ganhar um dinheirinho fácil. Olha que Provérbios diz sobre isso. Provérbios no capítulo 13, verso 11. Guarda esse texto, esse aqui é muito rico para você. Diz assim, ó: a riqueza adquirida às pressas. Riqueza adquirida o quê? Cuidado, quando você quer se investir. Apareceu uma proposta aí. Provérbios 13, a Bíblia tem respaldo para tudo. Olha o que ele diz, Provérbios capítulo 13, verso 11, diz: a riqueza adquirida, o quê? Às pressas, diz assim, ó, diminuirá. Muitos caem em seus golpes. Muitos caem em seus golpes. Exemplo, um convite para um investimento milagroso. Ó, pastor, pareceu, eu já vi gente me oferecer cada laço, irmãos. Não, pareceu um negócio aí, que o negócio agora, e a gente cai em cada laço, irmãos. Negócio que parece fácil. Não, você vai ter um juro, você vai ter um negócio. Diga comigo, chuta que é laço. Negócios, não, o retorno aqui, pastor, é 100%. Sem compromisso, viu? Já viu alguma pessoa fala, não precisa nem assinar. É sem compromisso o negócio. Pastor Cleber, já viu muito disso, pastor? No Brasil tem não, tem? Dinheiro fácil? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, verso 20. Tudo que vem fácil, irmão, desconfia, viu? Tudo que vem fácil, você tem que desconfiar. Quando alguém vir com uma proposta muito fácil, eu já dispenso logo. Provérbios capítulo 10, verso 22, diz assim: a bênção de Deus, ela enriquece, mas não traz consigo dores. Provérbios diz para você, o que é que diz? A bênção do Senhor? Quem que enriquece? A bênção. Você pode ter o dia, mas se você não ter a bênção, você pode ser um profissional, mas se você não tiver a bênção de Deus, você pode ser inteligente, irmão, mas se você não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, você não vai ter a riqueza de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, no nome do Senhor Jesus. Olha aqui, irmão, Eva, ela caiu porque ela foi guiada pela aparência e não pela sua obediência. Hello? Olha aqui, Eva, ela o que? Caiu. Eva, ela fracassou porque ela foi guiada pela aparência e não pela a obediência. Então cuidado, o que parece bom aos olhos pode ser o início de uma queda para a sua vida, pode ser o início de uma desgraça para a sua vida. Então o ciclo que me quebra é o ciclo do pecado e começa funcionando como um gatilho. Tá? O que é um gatilho, pastor? É como um disparo de uma arma. Ele pode parecer pequeno, mas inicia com uma sequência que só para quando o alvo ele é atingido. Quais são os gatilhos comuns que nos levam ao pecado? Dobra a sua atenção aqui. Quais, pastor, os gatilhos
comuns que nos levam ao pecado. Lugares, diga comigo, lugares. Diga ambientes. Lugares, ambientes, irmão. Você tem que saber aonde você anda. Lugares, ambientes. Tem lugar que não encaixa você. Tem muita gente que, não, é meus amigos. Não, tem casamento que eu não vou, irmãos. Tem festas que eu não vou, por causa do quê? Do ambiente. Não me cabe, mas eu vou, porque lá eu vou evangelizar, vou falar de Jesus. Cuidado, tem muita gente desviando. Não, ambientes, lugares. Não sei se você está me acompanhando aqui. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Então, lugares, ambiente, que nos estimula ao erro. Se você tem problema com a bebida, aí você vai para a festa onde estão bebendo. Daqui a pouco você vai estar o quê? Chapando todas lá. Aí você está voltando o ciclo. De novo, certos pecados se repetem em horários específicos, irmãos. Olha aqui. Há certos pecados que eles repetem em horários específicos. Olha para alguém e diga assim: você está vigiando com o seu tempo? Você está vigiando com o seu horário, irmão? Você sabia que o tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu? É o tempo. O tempo não tem como você voltar. O tempo é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Então, lugares, alguns ambientes que estimulam o erro, certos pecados se repetem em horários específicos. Por exemplo, se você luta com a pornografia, geralmente esse pecado é o quê? Quando você está à noite em casa, naquele mesmo horário, quando você está um pouco meio sozinho, quando você está um pouco cansado, quando você, durante aquele momento que você acha que ninguém está te vendo, é onde você cai, onde você entra, acessa as coisas. Não é um momento onde você está fazendo o seu devocional matinal, não é quando você está lendo a Bíblia. Todos nós somos vulneráveis quando nós estamos cansados, quando nós estamos solitários, irritados ou emocionalmente abalados. O inimigo, irmão, ele se aproveita justamente desses momentos para ele te atingir, para ele te pegar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Se ele está ao nosso derredor, a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não brinca com o pecado. Quebra o ciclo do pecado da sua vida. Eu odeio tanto o pecado, irmão, que eu já disse aqui, vou dizer mais uma vez. Eu falei: Senhor, se for para mim viver uma vida de pecado, pode tirar minha vida. Isso é pacto, isso é aliança com Deus. Não compensa você viver no pecado, na mentira, no engano. Quem está comigo, diga glória a Deus. Digam aleluia bem forte. Então, em momentos de fragilidades, nossas escolhas costumam ser guiadas pela urgência do alívio e não pela sabedoria que Deus te deu. Com quem você tem mais caminhado? Com quem você tem estado mais? Com quem você fala a mais? As pessoas ao nosso redor, elas moldam o nosso comportamento, sim ou não? Quem está comigo? Você parece com quem você fala. Tem gente que gosta de uma amizade fuleira, de uma amizade que gosta de falar uns palavrão. Tem gente que gosta. Eu já fico irritado, irmão. Eu sou muito bonzinho, mas quando uma pessoa não... Eu já quero desligar o telefone agora. Se você falar de Bíblia, de oração, de bênção, eu estou com você. Mas quando você começa a falar, eu já quero desligar o celular. Daqui a pouco, caiu a ligação. Tchau, fui. Não está edificando. O celular acabou a bateria. Então isso é muito perigoso. Há muitas pessoas que brincam com a sua salvação. Há um ditado muito popular, e todos eles conhecem ele, que diz assim: me diga com quem tu andas. Quantos lembram desse ditado? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa frase aqui carrega uma verdade espiritual profunda. Faltou colocar na Bíblia: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso aqui carrega uma verdade muito poderosa. Quando você lê a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim: as más conversações faz o quê? Corrompe
corrompe os bons costumes. Se você anda com quem murmura, cedo ou mais tarde você vai estar o quê? Reclamando igual essa pessoa. Trabalha com quem fala de pastor. Trabalha com quem fala de igreja. Trabalha com quem fala da sua esposa. Trabalha com quem reclama de tudo. Tem gente que reclama de tudo, irmão. Ele reclama até da unha do pé dele. E essa semana eu fiquei sabendo de um camarada que ele reclamava de tudo. E hoje sabe o que eles estão fazendo? Cortou 2 dedos dele. E o médico falou assim: agora você vai perder o seu pé. Eu vou tirar só 2 dedos. Ele está no hospital. E falou: se você continuar reclamando, né? Você continuar vivendo essa vida, nós vamos ter que arrancar o seu pé. Você já deu glória a Deus pelo seu dedinho? Né? Pela sua unha? Você já deu glórias a Deus? Que dia que você parou para você agradecer a Deus pela vista, pela visão que você tem de enxergar? Dá glórias a Deus, irmão. Um dedinho que faz falta. Imagina o médico falar que vai arrancar seus 2 dedos, irmão. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Diga amém. Diga aleluia. Então, se você anda com quem murmura, cedo ou tarde você também começa a reclamar. Se você anda com quem vive na miséria emocional e espiritual, você se vai acostumar, né, com a escassez, e você vai parar de crer no melhor de Deus para a sua vida. Então você atrai aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. É isso que você vai atrair. Escolhe as amizades, escolhe as pessoas. É bom, de vez em quando, você dar uma reciclagem na sua amizade. Se essa amizade não está te edificando, se essa amizade não está sendo para você, querido, vive a sua vidinha. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, coloca de pé, já que eu já vou orar para você. Nós vamos continuar essa mensagem semana que vem. A Bíblia diz que ela viu, a Eva, ela viu que a árvore, ela parecia agradável ao paladar. Por quê? Diga por quê? Porque era atraente aos seus olhos. Tiago diz assim, irmão, Tiago diz assim, olha o que Tiago diz, que nós somos atraídos. Tiago é um grande psicólogo. Quando você lê Tiago nos lembra que nós somos tentados pelo o que não. Olha aqui, Tiago diz assim, lembra-nos que nós somos tentados pelo o que não somos. Oh meu Deus. Tiago nos lembra que não somos tentados pelo o que não nos atrai. Não somos tentados pelo quê? Pelo que não nos atrai. É aquilo que te atrai que vai te... Se o diabo sabe que você não gosta de mulher, ele não vai colocar o quê? Mulher na sua vida, se ele sabe que você não gosta. Mas se o diabo sabe que você gosta de dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai querer te atrair, ele vai querer te pegar por aquilo. O diabo conhece a minha fraqueza. Porque um dia você estava lá no ciclo dele. O diabo conhece o seu ciclo. O diabo conhece o que você gosta. O diabo gosta a comida que você gosta. O diabo sabe dessas coisas, sabe ou não sabe, irmão? Então, se você não quebrar esse ciclo na sua vida, o diabo sempre vai colocar uma mulher no seu caminho. O diabo vai sempre colocar as amizades no seu caminho. Tem gente que não muda. Ai, Deus precisa de mudar. Não é você que precisa de mudar. É você que precisa tomar. É eu que preciso. Quando Deus me tirou do mundo, querido, não pensa que veio um anjo, ficou batendo asinha do meu lado assim e fala, muda, não, querido. E eu que tive que mudar. Eu falei assim, eu não quero isso para minha vida mais. Eu quero uma família. Eu quero ter filhos. Eu quero deixar um legado. Eu quero mudar. Eu quero quebrar esse ciclo na minha vida. Eu não vou ser como alguns dos meus irmãos. Eu não vou ser como alguns dos meus parentes. Eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Deus está falando aqui nessa manhã, vai quebrar. Começou talvez em você, mas vai ser quebrado hoje na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pode dizer um glória a Deus bem forte. O inimigo, ele nunca nos oferece algo que não tenha apelo. Ele age com estratégia, sim ou não? Ele age, indo direto ao ponto fraco, ao que nos seduz, aquilo que é a sua fraqueza. Tá? O diabo, ele não precisa nos forçar a pecar, querido. Escuta isso aqui, o diabo não precisa forçar, empurrar você, não. Ele apenas acende um desejo que já existe dentro de você. Ele só, ele gosta disso. Ele só coloca isso. Ele gosta de uma maconha, ele gosta de uma cocaína, eu vou colocar no caminho dele. Pastor, como quebrar
esse ciclo que tem acompanhando a minha vida, como quebrar esse ciclo que tem quebrado você, querido. Como quebrar o ciclo que quebra você. Há um poder para mudar, e esse poder é só o Espírito de Deus para quebrar isso na sua vida. É só Deus que pode fazer isso na sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. O ciclo que Deus quer quebrar, o ciclo, olha aqui, querido, o ciclo que soluciona, o ciclo da santidade, é o ciclo que remove o gatilho da santidade na sua vida. Deus nessa manhã, Ele quer trocar alguns gatilhos da sua vida. Deus nessa manhã, Ele te convida para você mudar, quebrar esse ciclo. Será que você tem coragem? Tem coisas que só o altar Ele pode quebrar nas nossas vidas. A maldição que só o altar Ele pode quebrar, querido. Com a sua força, com o seu entendimento, com o seu jeito. Não vai ser quebrado. Os teus filhos, olha aqui que eu vou falar aqui para você. Tem maldição que primeiro Deus começa em você. Deus quebra em você para depois quebrar no seu filho. Deus quebra em você para depois quebrar na sua esposa. Deus quebra em você para depois quebrar no meio dos seus parentes. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. É preciso remover completamente aquilo que te leva a pecar. Elimine os gatilhos. Corte aquilo que te arrasta para longe de Deus, querido. Vou repetir isso aqui. Elimine gatilhos. Corte aquilo que te arrasta longe de Deus. Se é o lugar, querido, evite. Se é hábito, substitui esse hábito. Vai fazer ginástica, vai fazer alguma coisa, vai ler a Bíblia, vai ter relacionamentos bons. Tem pessoas que não gostam de se relacionar, irmão. Se você não gosta de relacionar com pessoas, você vai relacionar com o inimigo. Tem gente que se gosta de se relacionar com a net, com a internet. Eu gosto das amizades lá do Brasil. Não, querido. Se Deus te trouxe para aqui, se relaciona com as pessoas. Procura boas amizades. Pessoas que te levam para cima. Pessoas que edificam você. Se é uma pessoa, afaste-se se é necessário, querido. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, essa palavra é para trazer quebrar ciclo nas nossas vidas. Nessa manhã, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, a Bíblia declara que, diz assim: resistir ao diabo, e ele o quê? Resista ao diabo, mas fuja da tentação, querido. Resista ao diabo, mas fuja. Não, eu sou homem. Não, você não aguenta não, querido. Você não aguenta colocar uma linha de cocaína para você, colocar uma mulher na sua frente, você vai cair. Não existe super crente, não existe super homem. Deus quer quebrar ciclo aqui nessa manhã. Não sei qual ciclo que precisa ser quebrado na sua vida. Se você sabe aonde tropeça, por que vai continuar passando por lá, querido? A Bíblia diz que nós temos que resistir à tentação. Resiste todas as manhãs. Tem coisas que precisam ser quebradas nas nossas vidas. Antes de orar para você, coloca aquele texto lá que vocês colocou, de Tiago capítulo 4, verso 8, diz assim: aproxima-se de Deus, e Ele o quê? E Ele o quê? Quem tem que se aproximar de Deus? Deus tem que se aproximar de mim? Não, é eu que tenho que me aproximar-se de Deus. Olha o que ele diz: aproxima-se de Deus, e Ele, o que diz o resto? Pecadores. E vocês, uau! Você pode aplaudir Jesus por esta palavra? Você pode aplaudir bem forte. Olha que coisa tremenda, querido. E eu concluo essa mensagem. Existem ciclos na vida que só são quebrados aqui no altar. Maldições familiares. Às vezes você não percebe, mas você está aí no mesmo caminho do seu pai. Seu pai bebia muito, é um ciclo, daqui a pouco está te pegando. É o mesmo ciclo, padrões, ciclo, famílias, vícios que se repetem, gerações em gerações, querido. Padrões de misérias, padrões de enfermidades espirituais, emocionais. Nesta manhã Deus quer quebrá-lo pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar no nome de Jesus que esse ciclo será quebrado, e vai ser quebrado através do altar do Senhor Jesus. Quem sabe onde você está mesmo? Quem sabe você quer quebrar um ciclo dentro da sua casa, dentro da sua família? Eu queria que você levantasse as mãos para o céu assim, você que
acredita nessa palavra que eu estou pregando aqui nesta manhã, cadeias que só ela desfaz quando nós nos ajoelhamos diante do altar do Senhor Jesus, quando nós realmente partimos para cima. Se você quer mudança, querido, você tem que fazer um altar na sua casa. Se você quer mudança, você tem que levantar um altar lá no seu trabalho. Se é necessário, querido, levanta o altar até dentro do seu carro, para o seu carro, fala: Senhor, eu vou orar aqui, eu não vou acessar, eu não vou pecar, eu não vou trair o Senhor, eu não vou entristecer o Senhor. Eu quero que você nesse momento levanta as tuas mãos para os céus. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar o Senhor por alguns segundos.